Graça e paz, povo lindo do Senhor, que hoje seja o melhor dia da sua vida. Mais um estudo bíblico. Infelizmente estamos encerrando essa revistinha aqui, Pessoas como Nós, personagens do Antigo Testamento, da editora Cristã Evangélica. Estamos encerrando hoje. Semana que vem nós teremos uma nova revista e aí eu vou passar para você o nome e a editora para que você possa comprar em qualquer livraria evangélica e dar continuidade nos nossos estudos. Hoje a gente vai falar sobre um personagem que também foi rei, o rei Uzias. Nós o encontramos lá no capítulo 26 do segundo livro de Crônicas. De novo, segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 1 ao versículo 23, são os textos básicos. Vamos ler apenas uma parte que diz assim: propôs buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Primeira coisa que a gente precisa avaliar sobre essa questão deste rei é que ele foi diferente do seu pai, é que ele serviu ao Senhor, mas que também no final caiu. No final, pelo seu orgulho, pela sua prepotência, acabou errando. E aí nós entendemos o seguinte, que com a morte do seu pai, o rei Amazias, ele com 16 anos de idade assume o reinado. Quando ele assume o reinado, ele faz três coisas importantíssimas para poder melhorar um reinado que já estava em decadência por causa do pecado do pai. A primeira coisa que a gente vai ver aqui na lição é que ele conquistou valores perdidos. A segunda coisa que a gente vai entender é que ele, o rei Uzias, investiu na segurança da nação. E a terceira coisa é que o rei Uzias cavou poços e incentivou a pecuária, o plantio e muitas outras coisas. Vou recapitular os três tópicos aí que a gente aprende de início dessa lição do rei Uzias, e eu quero dizer a você que tem como tema Uzias, rei que se tornou forte demais. Uzias, rei que se tornou forte demais. Primeira alvo da lição é nos mostrar que ele conquistou valores perdidos. Segundo, é nos mostrar que ele investiu em segurança nacional. E o terceiro é que ele cavou poços para poder incentivar a produção agropecuária e também de cuidados com plantios. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vê sobre o rei Uzias ter conquistado valores perdidos está no seguinte: ele instituiu, ele voltou, ele reformulou a vida religiosa daquela nação. Contrário do seu pai, que estava em decadência, ele disse: não, vamos se juntar, vamos adorar o Senhor, vamos buscar Deus diariamente, vamos nos aproximar. Aquele rei que viu que o seu pai estava fazendo coisas terríveis, ele começa a reunir o povo, ele começa a reunir os sacerdotes, ele começa a reunir as pessoas diariamente para buscar ao Senhor, fazendo com que o nome do Senhor voltasse a ser exaltado. Então, um valor que ele traz, que estava perdido para o povo, é o valor da vida religiosa. O segundo valor é o valor da propriedade. Como o pai dele estava de mal a pior, como o pai dele não estava buscando o Senhor, vários territórios foram se perdendo, inimigos foram conquistando. Quando ele assume o reinado, que busca o Senhor, ele traz Deus novamente. Ele também diz: não, vamos resgatar o nosso terreno, as nossas propriedades. E aí que ele vai vencendo os inimigos e conquistando novamente essas partes que estavam nas mãos do inimigo. Então, o primeiro valor é a visão religiosa, o segundo valor são as propriedades, e o terceiro valor é a moral nacional. O escritor chegou a ponto de dizer assim: olha, há muito tempo o país estava frustrado, haja vista que o fim do governo do seu pai Amazias estava em guerra e estava sendo vencido e humilhado. Uzias, porém, se fortaleceu de uma forma sobremaneira. Já com as suas realizações acima mencionadas, ele começou a colocar o respeito e a admiração dentro e fora do reinado. Um jovem de 16 anos de idade que começa a buscar ao Senhor, que começa a levar Deus ao povo, que começa a conquistar territórios, ele agora começa também a inspirar. Ele começa a ser visto como um rei que está reformulando, que está reestruturando uma nação que estava sendo perdida por causa do antigo rei. E aí a gente percebe nesse primeiro tópico que ele é alguém que conquista valores que estavam perdidos. Nós precisamos fazer isso, resgatar a nossa visão com Deus, resgatar aquilo que é nosso. E aí eu não digo do que o diabo levou, eu não digo do que nós perdemos, mas eu digo daquilo que
Deus tem dado para as nossas vidas, que muitas vezes a gente tem deixado de lado. Coisas que a gente não dá importância, a família, o trabalho ou qualquer uma outra coisa. E a terceira coisa é que ele começa a ser uma inspiração para outras pessoas. Nós precisamos ser inspiração para outras pessoas. O segundo tópico desse estudo bíblico fala que o rei Uzias, ele investiu bem na segurança nacional. Ele fez algumas coisas. Primeiro, ele reparou a cidade, ele construiu muro, reformou muros para que os inimigos não pudessem entrar. E aí traz segurança para o povo. Quando você constrói muros, você acaba trazendo proteção, e isso a gente pode trazer até para o lado religioso. Quando a gente começa a buscar mais o Senhor, é como se nós estivéssemos construindo um muro ao redor das nossas vidas, fazendo com que Deus traga para nós uma segurança muito maior sobre as nossas próprias vidas. Então ele reestrutura os muros, ele organiza agora um exército que estava totalmente, a cidade, o povo estava sendo destruídas. Ele faz um exército e constrói armas para esse exército. E aí ele constrói a cidade, reformula os muros, ele faz com que tudo isso seja reestruturado, ele cria o exército ele coloca armamento, além de trazer valores, ele agora também traz proteção para o povo de Deus. É uma visão de rei, é uma visão de quem quer cuidar daqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão sobre os seus cuidados. Ele cuida da nação de Israel, ele cuida do povo do Senhor. Então ele traz os valores perdidos, ele reestrutura a nação, trazendo o exército, colocando armas para esse exército poder se proteger e proteger seus familiares, e também fazendo com que a cidade seja reerguida, reconstruída, muros derrubados, territórios que estavam distantes, que foram reconquistados, também fosse feito. Ele faz isso. A terceira coisa que ele faz é cavar poços. Ele percebe que a terra estava seca, ele percebe que os animais estavam morrendo, e o que é que ele pensa? De forma estratégica: vamos cavar poço, a água vai ser colocada para os animais, vai para irrigar as plantações, e a gente vai começar a prosperar. Veja que mente interessante de um jovem de 16 anos de idade que assume um reinado totalmente destruído. Ele começa a construir de forma espiritual, de forma física e agora de forma de prosperidade para um povo que estava perdido por causa de um rei anterior que foi o seu próprio pai. Ele tem uma visão um pouco mais além, ele consegue perceber que o povo precisava de outros cuidados. Manda construir poços para que aquela nação, para que aquele povo pudesse continuar vivo, pudesse continuar sendo cuidado pela mão do Senhor e por aquilo que eles tinham ali. Vamos produzir, além de conquistar, vamos fazer com que o que a gente tem seja cuidado. Os animais começaram a ficar melhores hidratados, as plantas e as plantações começaram a crescer, e ele começou a trabalhar da forma mais correta. Só que tem um detalhe que eu não falei no início. Tem um quarto tópico nesse estudo que vai nos dizer que ele fez coisa errada. Vai nos mostrar que, infelizmente, ele fez algo que desagradou o coração de Deus. Bom, a outra coisa que a gente precisa analisar é que ele começou bem, mas terminou errado. Começar, às vezes, é fácil. O mais complicado para a gente é dar continuidade naquilo que a gente está construindo para as nossas vidas, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar. Às vezes a gente tem uma pretensão e nunca consegue. Quem nunca quis emagrecer e aí quis de alguma forma fazer um jejum, fez o primeiro dia, fez o segundo, fez o terceiro, começou a comer tal coisa, daqui a pouco desistiu. Foi pego pela imensidão de comidas saborosas e acabou se quebrando. Eu vou começar a correr, vou começar a caminhar. Aí vai um dia, vai 2 dias, depois desiste. Acontece muito. Só que aqui ele começou bem, continuou na presença do Senhor, até que um dia ele foi fazer uma função que não era dele. A Bíblia diz lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 16, que ele foi queimar incenso diante do Senhor. Essa função era do sacerdote, não era de rei. Ele não tinha nada que se intrometer. Veja o que é que o estudo diz assim, olha: a grandeza de Uzias, do rei Uzias, se tornou notória. A sua fama passou além das fronteiras de Israel. Ele tornou-se um rei extremamente forte, como até diz o título da lição.
mas seu eu, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua arrogância cresceram. Nesse estado de espírito, o rei entrou dentro do templo para queimar incenso no altar do Senhor. Ele achou que, como ele estava fazendo as coisas, é como se ele dissesse: eu sou o cara, eu posso fazer tudo, e até extrapolar. O texto vai dizer que a reação dos sacerdotes, dos ministros, foi ir lá, revoltado, conversar com ele. Se reuniram, foram lá, tentaram conversar com ele, uma média de 80 sacerdotes, ele não quis saber, distratou e maltratou, como se dissesse: eu sou rei, eu faço o que eu quero. E a Bíblia vai dizer que por castigo da sua rebeldia, Deus coloca lepra na vida dele. Indignado com a resistência dos sacerdotes, o rei Uzias não se humilhou, mas insistiu ainda no erro do qual havia sido advertido. Ele ficou revoltado com a atitude dos sacerdotes. Ele, ao invés de se redimir, ao invés de pedir perdão, foi lá e se arretou, se revoltou, e por causa disso sofreu consequências trágicas. Teve que ficar longe da família porque a lepra não permitia, não teve algo de benefício. Começou bem, mas terminou errado. Quando Deus for te corrigir, quando Deus for me corrigir, a gente erra, nós somos seres humanos. Quando a gente for corrigido por alguém, vamos usar de humildade, vamos pedir perdão, e aí sim, Deus vai restituir, Deus vai refazer a nossa caminhada, nos ajudar na nossa caminhada. De qualquer maneira, aquele rei, ele teve a oportunidade, não quis, começou bem, mas não permaneceu bem. Que você não termine mal, que eu não termine mal, que nós venhamos a começar bem, continuar bem e chegar bem diante do Senhor. Não é passar por problemas ruins, a gente vai passar por problemas ruins. Não é dizer que a gente não vai ter dificuldade, vamos ter, porque a Bíblia vai dizer que no mundo teremos aflições, mas a mesma palavra vai dizer que tenhamos bom ânimo, porque se Cristo venceu, nós também vamos vencer. Conclusão: de início, o rei Uzias buscou ao Senhor com um propósito. Parece que ele não só valorizou, mas também aproximou-se do profeta e das virtudes do que Deus tinha em visão. Em consequência, Uzias andou diante do Senhor em retidão e gozou de boa prosperidade do seu governo. Mas com o passar do tempo, achando-se que era bastante forte, se exaltou, o seu coração ficou muito orgulhoso, a vaidade, a arrogância subiu a sua cabeça, e aí desprezou a Deus e o ministério sacerdotal. Ele próprio tentou oficiar a queima de incenso no altar do Senhor, e isso lhe acarretou a ruína total. Aprendamos que junto a Deus teremos todas as bênçãos, mas longe de Deus só teremos destruição. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 vai dizer assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Cuidado, que eu tenha cuidado, que nós possamos buscar ao Senhor e Ele vai nos honrar, mas que diante das dificuldades a gente não caia, a gente sempre permaneça fiel, não façamos nada de errado, amém? Deus te abençoe poderosamente.